Eu queria começar expressando a minha indignação porque tiraram uma música que eu gosto muito do YouTube só porque era um plágio descarado de uma outra música, só que a nova versão é muito melhor, né? E eu gostava demais. Eu acho que a gente tem que começar, gente, a entender que a pirataria é uma arte, entende? E entender a pirataria como patrimônio, como símbolo nacional, porque ninguém faz pirataria igual a gente. Ninguém, entende? Qual outro país que pega um Link Park e transforma numa pisadinha? Agora, falando sobre o que importa, parar de falar besteira, como se eu conseguisse, eu não sei onde eu parei no último vídeo. E eles dizem, então, você Então eu vou começar a partir daqui. pode transar com quem você quiser. Eita glória, começamos já. Isso que eles trazem é semelhante a você dizer o seguinte, olha, já que as pessoas furtam, e porque elas furtam, elas são encarceradas, vamos então legalizar ou descriminalizar o furto. É exato. É uma solução, entende? Se acabar a lei, acaba o crime. É uma solução engenhosa, devo admitir. A premissa lógica é a mesma. Já que as pessoas estão furtando e por causa disso estão sendo ou correndo risco de serem encarceradas pelo furto, então vamos descriminalizar o furto, as pessoas vão poder subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel e vai ficar tudo bem. O que eles fazem, na verdade, é propaganda de morte, é propaganda obscura, nefasta, abjeta. Eu adoro esses adjetivos. Porque ela tá em uma situação de vulnerabilidade em que a mãe dela tem mais outros 5 filhos, porque ela também não sabia o que era um contraceptivo, e Ela nem sabe como é que aconteceu. Eu vou aparecer aqui grávida. Eu apareci grávida. não tem como ensinar pra filha dela uma coisa que ela não sabe. Aí você vai ensinar a matar. Meu Deus do céu. Esse meu Deus do céu foi muito honesto. Tá. Eu só queria saber onde é que tá no Código Penal que aborto de feto, de embrião, é crime, é homicídio. Homicídio, não Porque tem. ele tá falando assassinato desde o começo e eu não lembro se ele citou, acho que ele não citou. De novo, eu não sou contra a legalização do aborto, eu sou contra a descriminalização do Você é aborto. contra ou a favor? Não entendi. Eu sou a favor da descriminalização. O pessoal tá É, reclamando é que eu aqui fiquei- no chat que tá interrompendo pra construir Eu não ideia. sou a favor da legalização. Eu também chamei atenção. Eita, ele tá brigando até com os hosts. Ele tá brigando com os hosts. Porque eu não acho que uma mulher em situação de vulnerabilidade, que não sabe o que é um método contraceptivo, que nunca teve educação sexual na escola, que faz sexo sem saber que isso leva a uma gestação, deveria ser obrigada a ter essa criança e quando ela vai lá e busca um aborto ilegal, ela ser presa, porque ela não tem mais uma boca pra alimentar. Gente, é um povo tão inocente, Eu tô aqui pra julgar ninguém, não. Mas é porque, assim, é difícil pra mim acreditar tanto assim na inocência humana. Mas tudo bem, vamos partir do princípio de que essa pessoa exista. Ou porque ela não sabe como fazer pra cuidar dessa criança, ela não sabe como fazer pra doar essa criança caso ela tenha, ou ela sofre algum tipo de constrangimento da família, se sente Eu culpada. quero dois pontos também, que é sobre a adoção. Pro Ben Mendes, eu acho que ele vive no mundo das chiquititas, onde o orfanato é um lugar maravilhoso de se viver, e a gente sabe que não é, né? Os orfanatos do Brasil não são lugares ótimos pra uma criança ser criada, pra O Brasil não é um lugar ótimo pra criança ser criada. pra crescer, pra ela poder se desenvolver. O trauma que essa criança vai criar, e mais importante, quando a Clara Castanho fez isso no Brasil, ela foi violentada, ela decidiu dar o filho pra adoção, e quando descobriram, quem é que foi lá reclamar pra ela? Todos os cristãos que não queriam Mulheres. que ela abortasse. Outra coisa, falando desse negócio da doação. Se a criança nascer com deficiência, quem vai adotar essa criança? Tem que matar então porque nasceu com deficiência? Não. Não, tu mesmo falou sobre a questão de doar a criança. E que tem filas de adoção. Se a crianças pretas e pardas têm menos chances de ser adotadas no Brasil. Crianças maiores de... Pardos são diferentes, tá, gente? Pardos são diferentes. Eu tenho dificuldade também quando as pessoas... É claro, eu entendo o lado da militância negra querer incluir os pardos na causa, porque os pardos fazem parte da causa e porque é conveniente, porque aumenta os números, é claro. Mas, porém, entretanto, todavia, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. 3 anos tem menos chances. Crianças com deficiência, nenhuma. O que vai acontecer com essa criança com deficiência? E outra sobre o furto, eu acredito que tu tem que ter a mesma... E quando a gente fala de adoção,
Os pais querem uma criança perfeitinha, querem a criança idealizada, tá? Eu não tô criticando isso também, né? Mas isso complica. Todo mundo quer um filho lindo, perfeito, um filho idealizado. Mas isso não é errado, tá? Mas isso complica muito a adoção, né? Principalmente quando a criança não carrega os traços perfeitos e idealizados que você tanto quer. Então, quando a criança, por exemplo, tem algum tipo de deficiência, é um pouco mais complicado. Mesma ponderação do que com o aborto. Se uma pessoa está furtando porque ela não tem dinheiro para alimentar os filhos, ela deve ser tratada da mesma forma que uma pessoa que está furtando porque ela quer comprar drogas? Eu acredito que não. O Estado falhou e isso é preciso ser pensado. Aqui existem pessoas que passam por situações bem difíceis, e vira e mexe alguém chama aqui no portão, pede um alimento não perecível, né? Pede um saco de feijão, enfim, para ajudar, e vem a mãe com um monte de filho, né? Geralmente a gente até conhece essas pessoas, sabe que elas realmente passam muita dificuldade, sabendo que estamos dentro de uma sociedade que, bem ou mal, algumas pessoas ajudam. Não estou falando que são todas, mas algumas pessoas ajudam sim, algumas pessoas gostam de ajudar sim. Cara, sei lá, você escolher roubar alguém, se você escolher ser violento com alguém, eu não acho que isso tenha que ser admitido, independente da historinha triste que você conte. 2 minutos sua pergunta. Tá, antes eu gostaria de saber qual que vai ser a regra que vai prevalecer, o que foi combinado antes, que intervenções Quando eles estiverem falando, você cala tua boca, essa é a regra. pontuais poderia ser feita, o que vai ser feito? Eu prefiro que siga cada um falando dentro do seu tempo. Eu também prefiro que você fique calado, bem mente. O que eu quero colocar? Quando você tem uma interrupção, com a nossa experiência, sim, tá. Você interrompe então junto não faz nada, sim. a linha de raciocínio. Às vezes, como foi tem o que um aconteceu tempo aqui. pra concluir o raciocínio e tem uma interrupção, você tem que voltar. Às vezes, você não vai conseguir concluir o raciocínio. E pra galera que tá ouvindo, o mais importante é a conclusão do raciocínio. Eu concordo, tá? O mais importante é a conclusão do raciocínio. Às vezes um corta o outro e eu tô tentando entender o que eles estão falando. Com Porque certeza. o Ben sabe o que ele tá pensando, você sabe o que você tá pensando. Mas a galera precisa de ouvir a verbalização disso de forma certeza. completa pra que eles entendam tudo. Tá. Exato. Perfeito, moço. Você é o mais sensato daí. As perguntas que eu posso fazer na resposta não necessariamente necessitam de Uma resposta. uma resposta. São só vocês coisas pra gente quiserem, pensar, depois- assim. Sim, são perguntas retóricas, bem. Você não tem obrigação de responder tudo com todas as perguntas que ela faz. Nas 5 rodadas, a gente pode pensar um tempo livre aí, ó. Quer debater tempo livre? Eu jamais sairia de Minas Gerais pra ser indelicado nos seus programas, então, no seu programa. Então eu gostaria de seguir a sua Como se a gente não te conhecesse. recomendação. Eu vou não fazer interrupções. Gente, que passarinho lindo. Gente, que passarinho lindo. São dois, são um casalzinho. Ah, que bonitinho. Acho que eles estão fugindo da chuva. Tem uma nuvem negra se aproximando de cá. Antes da minha pergunta, a Maria, que é jornalista, ela tá mentindo pra vocês, tá? Ela diz que ninguém quer adotar criança com deficiência. Isso é mentira. Não, moço, a generalização realmente é complicada. Ninguém, é muita pouca gente, mas é óbvio que é muito difícil. Pesquisa aí agora no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e eu trouxe aqui, não sei se a câmera vai pegar, é o gráfico. Crianças com deficiência são aceitas por 28,5% dos casais que estão esperando crianças para adoção, tá? Isso é mentira que ela falou que ninguém... Você ser aceito e você ser adotado é completamente diferente. Uma média de 5%, mais ou menos, das crianças que são adotadas tem algum tipo de deficiência. Então, na teoria, eu aceitaria uma criança com deficiência. Na prática, não é assim que funciona. Outra coisa, quando você fala aceitariam algum tipo de deficiência, qual é esse tipo de deficiência? São crianças autistas? São crianças com alguma deficiência física grave? São crianças com deficiência visual ou auditiva? Né? Quantos dessa pesquisa mostra que esses pais estão dispostos a aprender linguagem de sinais para se comunicar com o filho? Então é importante deixar claro o que é deficiência, porque às vezes uma criança que precisa usar óculos pode ser classificada como uma criança que tem um tipo de deficiência. É uma pesquisa que precisa de muito mais informação do que simplesmente você aceita ou não aceita. E outra, 28% ainda é um número muito baixo. Aceita, E mesmo assim não é real, mas mesmo que fosse ainda é baixo.
Mentira. Olha, é claro que existe uma preferência de 66,7% por crianças sem deficiência, mas 28,5% das pessoas aceitam Não, a disputa aqui não é sobre preferência e aceitação, ok? As pessoas que aceitam ainda preferem crianças sem deficiência. Elas estão simplesmente dizendo que aceitariam. Não estão dizendo que entre uma criança com deficiência e uma criança sem deficiência, elas vão escolher a que tem deficiência. crianças com deficiência. Outra mentira que ela contou pra vocês, aí, sendo jornalista, com certeza ela tá mentindo porque ela pesquisou. Ela disse que a maioria é de crianças pretas e pardas. E é mentira. A maioria é de crianças pardas, seguidas por crianças brancas e depois crianças pretas. Outra coisa muito complicada que o Ben Mendes está falando, né? Eu acho que ninguém tem dúvida de que eu sou um homem pardo, ok? Eu vou pegar uma foto de quando eu era pequeno e vou mostrar o que é uma criança parda para vocês. Esse aqui sou eu quando eu era neném. Você percebe que meu avô é negro, a família do meu pai é negra, enfim. Vou pegar outra foto. A foto de quando eu era pequenininho, eu e meu pai. Uma criança parda. Eu nasci branquelo, loirinho, com olho azul, mesmo sendo pardo. Olha esse piratinha, que coisa mais fofa. Olha esse molequinho, russinho, com olhinho azul, loirinho com olhinho azul. Então quando a gente fala, gente, de criança parda, deixa eu ver se tem o entendeu? Menorzinho. Ó, isso aqui. Oh, que cuticute, meu Deus. Que cuticute. Olha esse piquetucho, com olho azul. Eu no meu batizado, com mamãe e papai, puto da vida, que eu já vim no mundo assim, revoltado. Mas o que eu tô querendo dizer é que é muito complicado você dizer que crianças pardas são adotadas. É muito complicado você distinguir uma criança parda, tá? Quando é pequenininha. Então, eu sou pardo, mas ainda tenho a pele clara, tenho o olho claro. Então, uma coisa que eu falo muito nesse canal é que para você fazer análise de alguma situação, você tem que analisar todas as variáveis, ok? E não maçarocar todas as informações num bololô louco e começar a tirar conclusões. Tá bom? Aqui, ó, tá no site do CNJ, é só pesquisar, tá certo? Crianças pardas, depois crianças brancas e depois crianças pretas. Mas eles gostam de levantar essa pauta aí pra ver se agrada a esquerda. Primeira, a pergunta então, se a igualdade humana é um princípio fundamental... Deixa claro, porque às vezes as pessoas estão se confundindo, eu nem sou de esquerda não, tá, gente? Mas é um fato, quando um casal ele vai procurar crianças para adotar, eles querem a criança mais bonitinha possível. Ninguém quer adotar um filhotinho de um satanás não, feio, magricelo, cabeçudo. Ninguém quer. Tal como justificar moralmente que o valor da vida depende do grau de desenvolvimento, da dependência biológica ou da capacidade cognitiva, critérios que também variam entre recém-nascidos, pessoas com deficiência e pessoas em coma, por exemplo, porque eles estão tentando fazer a valoração conforme a capacidade biológica ou a capacidade cognitiva. Mas tem pessoas que já estão... Eita, brigaiada. Essas crianças ficam brigando por causa de pipa. Tá vendo? Se a mãe tivesse abortado, não estaria essa gritaria em frente de casa. Nascidas, que elas também têm essa variação de capacidade biológica ou cognitiva. Então, como justificar moralmente que o valor da vida depende do grau de desenvolvimento? 5 minutos. Perfeito. Bom, a gente já falou isso aí no começo, bem no comecinho, quando a gente estava falando ali sobre a questão dos embriões, como os embriões são tratados de forma diferente. A embriologia entende isso, ela consegue entender uma coisa que o Ben não está entendendo aqui, que um embrião que ainda não se formou, ele não é uma pessoa completa dotada de todos os direitos, ele é uma potencialidade de vida. O que significa uma potencialidade de vida? Por favor, me explica. Significa que ele tem potência para ser uma vida, mas não quer dizer que ele seja. Meu Deus do céu. Moço, olha só, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você tem toda a liberdade de falar burrice, mas não vestindo uma camiseta do One Piece. Eu acho que quem veste uma camiseta do One Piece tem que ter o mínimo de responsabilidade para não falar merda e ofender, tá? Essa obra de arte. Quando a gente fala de indivíduos que têm ou não direitos, a gente está falando de um reconhecimento da sociedade. A gente não está falando de ciência.
Se eu não me engano, foi em 2011 que o casamento homoafetivo, né, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, foi aceito aqui no Brasil. Então, antes disso, homossexuais não podiam se casar, eles não tinham esse direito. Significa que a ciência, em 2010, não entendia homossexuais como seres humanos ou como pessoas vivas? Não, significa que a sociedade, ok, entendia que aquelas pessoas não são dignas daquele direito. Se é a favor, se você é contra o casamento homossexual, não é o meu ponto. O meu ponto é que as pessoas têm o direito que a sociedade dá. Não é sobre ciência, não é sobre embriologia, não é sobre biologia. Uma coisa não está atrelada à outra. Outra burrice é você falar que a embriologia não sabe, a embriologia não tem resposta. Você tá louco, moço? Inclusive, há um argumento filosófico chamado a potência do futuro real. A potência do futuro real diz o quê? Um feto, ele pode ser considerado uma entidade moral completa, dotada de todos os direitos. Isso, de novo, se você é uma entidade moral dotada de direitos, é porque a sociedade considera você uma entidade moral. Ih, esqueci a frase, puta que pariu. No momento que ele nasce, a gente sabe que aquele feto é dotado de direitos porque ele nasceu. Mas isso é uma ideia social, ok? O ser humano decide quem tem direito e quem não tem. Vou dar um exemplo claro. Se eu espancar um cachorro na rua, eu vou preso, ok? Agora, se eu gravar um vídeo desmembrando o mosquito, arrancando as asinhas dele aqui, ó, cortando as perninhas dele, será que a polícia vai me prender porque eu matei o mosquito? E vou dizer mais, não simplesmente matei com a palmada, não. Eu desmembrei o bichinho, eu arranquei as perninhas dele. A polícia vai aparecer, vai bater aqui no meu portão porque eu matei o mosquito? Não vai. A biologia fala que o cachorro está mais vivo do que o mosquito? Não. A biologia fala que o cachorro é mais importante do que o mosquito? Não. Isso é uma noção nossa. A gente vê valor no cachorro. E a gente entende o mosquito como uma praga, uma peste que fica mordendo a gente, zumbindo no nosso ouvido enquanto a gente quer dormir. É uma noção nossa. Se a sociedade entende que o feto ali dentro da barriga da mamãe dele, ele não tem direitos, ele não é humano, ele não é nem sequer um ser vivo, isso é uma noção social, não é uma noção científica. Quem cede direitos é a sociedade, não é a ciência. A ciência dá informação e a sociedade distorce essa informação de acordo com as suas conveniências, igual o senhor está fazendo nesse exato momento. Mas quando tu vê o feto e ele morre, seja por um aborto espontâneo, que talvez eles também queiram considerar... Como que ele morreu se ele nem estava vivo? Crime, eu não sei. Mas quando acontece um aborto espontâneo, ele morre de alguma forma, por algum problema de desenvolvimento, ele não pode ter garantidos os mesmos direitos de uma pessoa completa, porque ele não se tornou uma pessoa completa. A sociedade pode entender que uma pessoa completa é uma pessoa que nasceu, uma pessoa com personalidade jurídica. Isso é uma noção social, não é biológica. É o princípio do futuro real, tá? É isso que se vocês procurarem, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Mas o que quer dizer? Se ele nasce, sim, aquele feto tem direitos morais. Se ele não nasce, não tem como ele ter direitos morais porque ele não nasceu, ele não concluiu a sua gestação. Então, nesse ponto, a gente começa a entender melhor essa dificuldade de conseguir conceber o que é potencialidade de vida e o que é uma vida que se concretizou. Então, quando a gente está falando aqui, quando se fala de potencialidade de vida, é uma burrice tão grande porque parte do princípio de que a vida acontecerá. Isso não existe, né? Bom, existe em filme de mágica, né? Onde você faz um abracadabra e um objeto inanimado ganha vida, né? Aí talvez. Na natureza isso não acontece, tá? Na natureza não existe algo morto que ganha vida. Na natureza a vida começou lá atrás e ela não cessou até hoje. E se ela cessar, aí é outro abracadabra que vai ter que acontecer na natureza, que até hoje a gente não entende direito como é que foi, mas aí é outra história. Existe uma demonização da tentativa de descriminalização do aborto que acontece praticamente no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países cristãos aqui da América Latina, mas não em todos. A gente tem o Uruguai que entendeu esse conceito, a gente tem os países da Europa, praticamente todos entenderam esse conceito, os próprios Estados Unidos... Não, quando você fala que entendeu, você passa a sensação de que eles evoluíram, né? Não é, eles perceberam que é uma ideia conveniente para eles, né? A moral humana, ela não segue princípios hollywoodianos de o bem, vamos fazer o bem. Não, vamos fazer o que é conveniente. Então eles entenderam que é conveniente para eles.
Na maior parte dos estados, já entende esse conceito da diferença do que é uma potencialidade de vida do que uma vida completa. Do mesmo jeito, por exemplo, que eles mesmos citaram que a maioria das pessoas que abortam são cristãs. Exatamente, a maioria das pessoas que abortam são contra. Só que quando acontece com elas, aí se torna conveniente, né? Aí a coisa muda de figura. Então é isso, o ser humano age por conveniência, gente. Tem diversas coisas na nossa Constituição, pontos na nossa Constituição que diferem o feto, principalmente o embrião, da pessoa que já nasceu. Tem inúmeros direitos que são concedidos à pessoa já formada e não ao embrião que tá ali. O embrião não tem boa parte daqueles direitos que uma pessoa completa vai ter. A nossa própria Constituição consegue entender isso. Não é a Constituição, é o Código Civil, né? O Código Civil que fala dos direitos do nascituro, né? Que tem alguns, né? Inclusive o direito à vida, mas realmente é restrito comparado a uma pessoa que tem uma identidade jurídica, né? A pessoa que tem um CPF. Então, a embriologia entende, eu já expliquei aqui, a biologia já entende. Mas de novo, a gente para de falar de embriologia, biologia, toda vez que... É esse o problema, eu falo isso. Toda vez que você cita a ciência de uma maneira burra, você joga a tua causa no ralo, né? Eu não tenho vontade nenhuma de vir aqui e ficar lutando contra as causas dos outros. Cada um luta pelo que acredita. Agora, quando você falar merda sobre a ciência, eu sou obrigado a vir aqui te desmentir. Aí fica parecendo que eu tô contra. Eu não tô contra ninguém, gente. Eu acredito que você aí tem a sua opinião e tudo bem, viva sobre ela. Agora, se você mentir sobre ciência, eu vou ser obrigado a vir aqui te desmentir. Na verdade, eu não sou obrigado não, mas eu sinto um prazer enorme nisso. Que a potencialidade, a viabilidade de vida começa na 25ª semana, ou seja, vamos partir de um exemplo bem prático aqui. Com 1 mês, o embrião consegue sobreviver fora do útero da mãe? Não consegue. Com 2 meses consegue? Com 3 meses consegue? Não consegue, nenhum desses ele consegue. Tá, ele disse aqui que a viabilidade começa a partir da 25ª semana. O recorde de um neném prematuro, isso é só conhecimento geral, tá, gente? A título de curiosidade, é de 21 semanas, mais ou menos aí 5 meses, né? Nasceu prematuro e sobreviveu. Se eu não me engano, é bem recente. Não vou lembrar o ano não, mas é bem recente. Quando eu falei do caso do violinista... Deve ter sido ano passado, eu imagino. Então, assim, quando a gente tá falando sobre toda essa questão de potencialidade de vida, e quando a gente tá falando, como eu disse, ia haver uma demonização do nosso lado aqui. Eu acertei em cheio, como sempre. Por quê? Não, isso aí é óbvio, né? Você tá indo contra a moral da nossa cultura. Então, é óbvio que você vai ser demonizado. Porque essa é uma moral religiosa, uma crença pessoal do bem. Eu nem falo nada contra a ideologia de ninguém aqui. Eu sou demonizado. Eu nem sou contra as coisas que as pessoas me acusam. Mas eu sou demonizado, porque é isso. A pessoa tem uma impressão. Ela nem sabe a sua ideia. Ela só tem uma impressão. Ela sente um aroma e é o suficiente para ela te odiar. É que todos no Brasil compartilhem. E se todos no Brasil não compartilharem a crença dele, ele não vai ficar satisfeito. E geralmente, assim, eu vou te falar, por exemplo, no react que eu fiz do Ben Mendes versus a Michelle, né? Eu não fiquei nem a favor de um, nem a favor de outro. Em alguns pontos eu concordo com um, eu concordo com o outro. Mas eu não escolhi lados. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa. Eu não tô nem do lado de um, nem tô do lado do outro, embora o moço de barba esteja com a blusa do One Piece, o que me deixa um pouco tentado a apoiar ele, a puxar sardinha pro lado dele. Se eu tivesse que apoiar alguém, eu apoiaria, mas se eu tivesse que escolher, se eu tivesse obrigado, com a arma na minha cabeça tendo que escolher, eu escolheria o moço que botou uma blusa do One Piece e decidiu sair na rua. Eu quero essa blusa pra mim. E é esse o perigo que a gente alerta E eu quero essa barba pra mim também. Minha barba, eu fiz a barba agora. Olha que lindo. Olha que pele de neném. Por isso que o povo fica me xingando falando que eu tenho 18 anos de idade. É por isso que eu digo que, assim, eu posso ter uma visão diferente sobre onde é que o aborto vai acontecer, mas eu vou defender uma política pública que seja considerável pros dois lados. O Ben não quer essa política pública. O Ben quer que o lado dele seja ouvido e... Não, vamos ser razoável. Vocês dois não querem mediar nada. Vocês querem o mundo do jeito que vocês querem e ponto. Que é o que o ser humano quer. É o que eu quero também. Na verdade eu queria que o mundo acabasse. Eu queria o apocalipse e um mundo bem vazio, bem vazião, assim. Que qualquer outra opinião diferente da dele, da crença religiosa dele, tenha algum tipo de voz. Porque o que a gente quer aqui é tentar chegar num consenso. Nós somos uma democracia. Nós temos que atender a todos, e não apenas a uma crença religiosa, pessoal, de alguma pessoa que quer impor a sua própria ética e moral ao mundo.
3 minutos pra você comentar essa resposta. Perfeito, ele é desonesto. Misael, você... Eu gosto que toda vez que o Benmente começa a falar, ele começa falando assim, ele é desonesto, ele está mentindo, o que ele está falando não é verdade. Ele só fala isso, fulano está mentindo. Não sou só eu, não. A maioria dos brasileiros é contra o aborto. E você tá me acusando de trazer moral religiosa? Em qual momento que eu usei religião aqui? É pra responder? É. O tempo todo. Quando? Desde o começo. Eu não me recordo. A ideia da vida na concepção. Nem eu. Isso é puramente religioso? Sim. Uhum. Não é não. Durante a concepção já há a vida. Moço, a vida começou lá atrás e desde então ela não cessou. Então existe vida na concepção e existe inclusive antes dela. Tá certo. Então você já ouviu falar de HLA? Uhum. HLAG? O que é HLA? HLA... Nossa. Tá. Não vou explicar, pode explicar. Você não sabe. Não, então você faltou as aulas básicas de... Tá. Eu odeio esse tipo de... Você sabe que eu vou... eu não vou explicar. Explica você. Não explica você. Então você não sabe? Eu odeio esse tipo de coisa. Então vamos lá. HLA é uma ideia um pouco mais aprofundada da imunologia. Então você só vai saber o que é isso se você estudou essa área. Então vamos falar de algo que todos nós estudamos na escola. Quando a gente estuda citologia, a gente estuda a membrana plasmática de uma célula. Ou quando a gente estuda bioquímica, que a gente estuda sobre os carboidratos, a gente estuda uma estrutura chamada glicocálix, uma camada de açúcar presente na membrana, vocês lembram disso? O glicocálix, para quem não se lembra, é uma glicoproteína com função de reconhecimento celular. Então, a função é reconhecer quais células fazem parte desse organismo, ok? A mais famosa e que a gente estuda muito para os vestibulares é o sistema ABO, né, que é do sangue. Meu sangue é A, meu sangue é B, meu sangue é AB, meu sangue é O. O HLA é uma proteína que está presente nesse glicocálix para que o nosso corpo reconheça antígenos, ok? Para que o nosso corpo reconheça células que não pertencem ao nosso organismo. Mas como isso é uma ideia um pouco mais aprofundada da imuno, vamos simplificar. No nosso corpo, as nossas células têm ferramentas para reconhecer quais células fazem parte do nosso corpo e quais células não fazem. Então, quando uma célula encosta em uma outra célula que não faz parte do nosso organismo, ela reconhece essa célula como um antígeno e dispara um sinal de fomos invadidos. Anticorpos, ataquem. Biologia e imunologia. Você sabe o que é MHC? Não, me explica, por favor. Tá certo. MHC... Aí é uma ideia um pouco mais abrangente. É a mesma merda, tá, gente? Mas aí a gente começa a falar de outras espécies e eu não vou saber muito sobre não, tá? De novo, o meu interesse é a fisiologia humana. Eu não fico estudando animais, né? É claro que eu vou ter um mínimo de noção, mas o mínimo é bem o mínimo mesmo. Minha hora eu vou explicar. Tá certo? Então é desonesto. Ele tá tentando... Como assim na minha hora eu vou explicar? Você tá na sua hora, moço. Explica. Foi feito no debate passado que tentaram de toda forma me levar pro lado religioso quando eu não trouxe argumento religioso em momento nenhum. Não. Ele agora que eu lembrei, ele falou de HLA, ok? HLAG. HLAG é meio que o oposto do HLA. Ele serve para brecar respostas imunológicas. Então ele é muito associado à gravidez porque é ele que faz com que o corpo não ataque o bebê, o corpo da mulher não ataque o bebê, porque o bebê tecnicamente é um antígeno, é um parasita, é um outro corpo presente no corpo dela, ok? Então precisa de uma estrutura que diga, avise para o corpo, né? Você não pode atacar essa criaturinha aqui, tá? Não estou trazendo argumento religioso, ele me perguntou argumentos morais, certo? Inclusive, a primeira pergunta deles foi qual a objeção moral. Eu estou respondendo qual a objeção moral. Só que ele não tem conhecimento básico do sistema jurídico brasileiro. Olha só, ele diz que a Constituição trata do embrião. Isso é mentira, isso mais do que mentira, isso é desonestidade. A Constituição nem trata de embrião, a Constituição não distingue pessoas. Tá, bem mente tá certo. Mas
Se você for honesto, você entende o que o cara quis dizer. Ele confundiu a Constituição com o Código Civil, que fala do nascituro, ok? Ela nem existe a palavra embrião na Constituição da República. Um jornalista que vem para um debate sobre aborto falar que a Constituição entende isso quando nem tem isso na Constituição, ele é desonesto. É porque a política de morte que eles tentam implementar aqui é justamente com mentiras para convencer as pessoas. Acabou? Não, é que eu só sim. que já tava piscando. Ok, estão dizendo que a decisão sobre o próprio corpo, a mulher tem direito de decidir sobre o próprio corpo. Aí eu fiz 2 perguntas pra ele que ele não sabe. Ele não sabe responder o que é HLAG e o que é Ele nem tem obrigação de saber, tá? Ninguém tem obrigação de saber isso, tá? São perguntas muito específicas para quem estuda fisiologia humana, ok? Até porque quando a gente fala de biologia geral, a gente estuda o MHC, ok? Que a gente está falando de organismos do reino animal. Então o HLA é uma pergunta muito específica para quem não é da área, ok? Eu acho até injusto você fazer esse tipo de pergunta para quem não é da área. MHC na imunologia. Essa resposta que eu vou dar daqui a pouco, ela mata de vez isso que a mulher está decidindo sobre o próprio corpo. Porque o próprio sistema imune da mulher entende... Mas ninguém está falando que a mulher está decidindo sobre o próprio corpo. O bebê é o pianista. Você não ouviu o exemplo? O bebê é o pianista, não. Ele é violinista. Que não tem absolutamente nada a ver com o corpo da... Mas é claro, o bebê poderia ser um saxofonista. Mas o exemplo continuaria de pé. O saxofonista e você são pessoas diferentes. Logo, o bebê e a mulher não são pianistas, são violinistas, mas só o bebê. A mulher não é violinista, porque senão ela nem precisaria do bebê, né? A mulher é um outro corpo que está sendo ali gerado. E a própria imunologia, o sistema imunológico humano, e não só humano, o sistema imunológico animal, ele entende que... Tá na minha hora do lanche, eu quero jantar, quero lanchar. Embrião que está sendo quero merendar. gerado em nada se compara a vírus e bactéria, que as reações imunológicas... Não, se compara no sentido de que estão vivos. Vou fazer uma pausa aqui, peraí. Voltei só para salvar o vídeo, caso a luz acabe. Mas o que eu tava falando? Não, o ser humano é um ser vivo como qualquer outro, ok? Como um mosquito, como um cachorro, como os pandas. Agora, como a sociedade entende qual é mais valioso, aí é um critério da sociedade, né? Agora, eu sou totalmente favorável a uma mulher adulta, consciente, que teve um filho porque quis ter esse filho e ela abortar. Eu sou absurdamente favorável que ela sofra o rigor da lei. E o pai também. Deu tempo. Só pra deixar claro que uma pessoa que gesta, que teve um filho porque quis, ela não vai querer abortar. Eu entendi essa... Não, ele não quis dizer isso. Ele diz uma pessoa que... Vamos ser honestos, gente, com o argumento do outro. Vamos tentar entender o que o outro disse. Às vezes a pessoa não se expressa bem. Ele quis dizer uma mulher que fornicou, danadinha, e engravidou, mas não quer o filho. Ela só quer fornicar. Eu entendo completamente essa mulher, porque eu também não quero filho, mas fornicar... Só pra começar por isso, mas tudo bem. Vamos lá. No Inteligência Limitada com Vilela, tu usou os termos diabólica e satânica pra se referir à opinião da Maria por conta da opinião dela sobre o direito ao aborto, né? Então, por isso que a gente tá trazendo... Tu disse que não é uma questão religiosa, mas eu não vi nenhum livro científico diabólica e satânica aparecendo como algum termo. Mas, moço, que papo burro. É isso que me irrita, cara. Quando o Ben Mendes tá falando, eu fico do lado dos outros. Aí quando eles começam a falar, eu sou obrigado a ficar do lado do Ben Mendes, porque eu não consigo concordar com nada que eles falam. Eu não acredito em Deus, mas se eu falar, ai meu Deus, é uma expressão, não significa que eu tô clamando a um Deus que eu nem acredito que existe, é só uma expressão. Se eu mando você pro inferno, eu não tô dizendo que eu acredito que o inferno existe de verdade, eu só tô dizendo que, brother, vai pra longe de mim, entende? É honestidade, um pouquinho de honestidade, você entende o que a pessoa tá querendo dizer. Que bagulho verde é esse? Eu adorei, é um tablet. Esses termos não partem de nenhum parâmetro científico, demonstra apenas uma demonização do discurso de oposição, que é o que tu tá fazendo. Aí esse bagulhinho aqui, fica uma canetinha, tem uma canetinha. Gente, eu adoro o tablet que tem a canetinha, meu tablet tem uma canetinha, olha. Né? É claro que assim, eu preciso dele porque eu sou um desenhista. Tem outro aqui embaixo do celular, mas esse aqui é difícil de pegar. Eu posso tirar aqui, ó, do fio pra mostrar. Nossa, que burrice. A outra mesa digitalizadora, enfim.
desenhistas e suas ferramentas de trabalho. E eu tenho outra aqui, cadê? Eu vou mostrar também. Essa também é uma mesa de tabulador, ela fica no computador. Veio. Essa pequena fica no computador, essa aqui fica no notebook, e aquela ali é um tablet móvel para eu conseguir desenhar em outros lugares que não sejam em casa. Enfim, bora continuar. Que desde o começo, nos chamando de nazista, por exemplo, a retirada dos direitos individuais da mulher. Mas, curiosamente, não é a opinião da Bíblia em relação ao aborto. Êxodo 21, 22, Eita, meu Deus. Chegamos à Bíblia. Feto não é uma vida, ele é uma propriedade. Se dois homens brigarem por uma mulher com uma mulher e ela estiver grávida, e aí ela perder a criança, ele não é morto, porque o feto não é uma vida pra eles. O feto é apenas uma propriedade. Então ele precisa pagar uma multa. Mas se a mulher morrer, daí sim é vida por vida. Assim como o Código de Hammurabi diz. Moço, mas aí, eu não sei se você tá a favor, né? Porque você acabou de dizer que a pessoa tem que pagar a multa. A multa é uma punição. Punição é pra algo que é errado, ou seja, aborto é errado. Se fosse certo, esse homem seria até recompensado, mas não é, entende? Né? Aí fala, mas a punição é menor. Sim, a nossa também. Uma mulher que aborta fica 4 anos, pode pegar uma pena de até 4 anos. Uma pessoa que tira a vida de uma mulher pode pegar uma pena até 40 anos. Você tá contra ou você tá a favor? Sabe? Você tá entendendo que toda vez que alguém abre a boca, eu sou obrigado a ficar do lado do oponente? Porque eles só falam burrice? Número 5 vai falar de um ritual de aborto comandado por Deus. Isso aqui não é um ritual de aborto apenas. Isso aqui é uma ad hoc. Sabe o que é uma ad hoc? Não faço ideia. Não sabe o que é uma ad hoc, né? Eu sabia que não ia saber. É uma lei divina, comandada por Deus. Se o marido tiver ciúme, ele pode chegar na frente do sacerdote e dizer: minha mulher tá me traindo e eu quero que ela passe por esse ritual. Eles vão lá, servem um chá abortivo pra ela e no hebraico, inclusive, diz que pedaços da carne da mulher vão descer pela perna dela. Da carne da criança vão descer pela perna da mulher. Que criança? Moço, não. Olha só, me respeite como um ex-cristão. Eu também não fui o maior estudioso da Bíblia, mas um mínimo de Bíblia eu conheço. E isso não está falando nem sequer de mulheres grávidas. Está falando de um homem que desconfia da fidelidade da mulher. Aí esse homem leva ela até o templo, entende? Aí o sacerdote do templo vai pegar uma água, não é chá, é uma água, aí joga terra na água, e não é nem por uma indução da água, né? É por uma obra divina. Deus vai dizer se essa mulher traiu ou não, né? E se ela tiver traído, ela vai ser amaldiçoada. Não necessariamente essa mulher precisa estar grávida. Então, da onde você tirou que a perna da criança vai descer? Que criança? Não tem nem criança. Moço, você tá louco. Hemorragia. Qual é o chá que tu faz pra provar que o marido é ciumento? Não tem, mas a gente tem. Dá pra dar um chá no vizinho. Teu marido vai ficar doido. Chá abortivos. Mas a gente não quer matar crianças. Que chá? De onde você tirou chá? Bom, é água com terra. Deus não tinha problema com isso. A terra santa de Deus, com o espírito e essas macumbas doidas aí que o povo acredita. Eu vou fazer o quê? Eu não acredito em nada disso, né? Aí tem todo um ritual lá de... não sei, não entendo essas coisas de magia não, gente. Não é minha praia. 1 Samuel 15:3, Deus ordena a morte de crianças, bebês e grávidas dos amalequitas. Ele não faz distinção nenhuma. Isso aí ele tem razão. Inclusive Deus mesmo matou o mundo inteiro, né? Ele não encheu o mundo d'água, afogou todo mundo, tá? Deus era meio hardcore mesmo. Eu lembro de quando eu lia Êxodo e falava do faraó e que Moisés ia lá no faraó e Deus fazia o faraó teimar. Aí eu ficava pensando, gente, mas não era culpa do faraó, porque é Deus que tá fazendo o faraó teimar. Então assim, foi Deus que criou a briga, foi Deus que criou a treta, Deus escalou a treta até o nível máximo e depois ainda saiu como o Deus que libertou o povo. Que doideira, cara. Sabe, se ele não tivesse feito o faraó teimar, o povo já tava liberto bem antes. Matar todo mundo lá, criança, seja ou não seja. Enfim, Bíblia, enfim. Em 2 Samuel, Deus mata o filho de Davi logo depois que ele nasceu, ou seja, nem esperou... Então não foi aborto, você já nasceu. Não foi nem um aborto, né? Ele fez um aborto depois que a criança nasceu. Pelo amor de Deus. Pelo menos essa conclusão correta chegou. Oséias 13:16, Deus diz que vai rasgar a barriga das grávidas e matar seus filhos. Não ouvi, desculpa. Em 2 Samuel, Deus mata o filho de Davi logo depois que ele nasceu, ou seja, nem esperou... Não foi nem um aborto, né? Ele fez um aborto depois que a criança nasceu. Em Oséias 13:16, Deus diz que vai rasgar a barriga...
Oséias. das grávidas e matar seus filhos. Oséias é sobre a profecia, né, de que Israel seria invadido pelo exército rival, e o exército rival faria isso. Não é Deus que estaria rasgando a barriga de ninguém, moço. Pelo amor de Deus. Mas, gente, vamos parar de falar de Bíblia? Pô, mas eu achei que Deus era a favor da vida. Mas o que acontece? Não, a favor da vida não, da vida de quem gosta dele, né? Da vida de quem gosta do pecado, da vida de quem gosta de fornicação, da vida de quem gosta dessas depravação. Deus não apoia isso. Deus, eles acreditam que a vida começa quando a pessoa dá o primeiro suspiro. Não tem nada na Bíblia que Deus? vá contra essa ideia do primeiro suspiro. Esse é o ponto. Porque os judeus não acreditam nisso, tanto é que Judeus. Deus. até hoje eles são dessa forma. Ele falou Deus, depois falou no plural, eu fiquei confuso. Eles Deus acreditam. acreditam dessa forma. Se a Bíblia não considera um feto uma vida, Tanto que em Israel é permitido o aborto. o mandamento não matarás não se aplica ao feto. Mas que se dane os judeus, com todo respeito aos judeus, né? Mas a opinião dos judeus não importa nada. A opinião da Bíblia também não importa muito. A gente tá falando de uma sociedade que escolheu o que é conveniente para ela. Ponto. E a gente vai escolher o que é conveniente pra gente, seja moral ou não. Se não for moral, vai passar a ser moral. Entendeu? Porque é a gente que define o que é moral e o que não é. Podemos concluir que a Bíblia, assim como os judeus que entendem a vida humana começa apenas no nascimento, é favorável ao aborto? 5 minutos, bem. O ateu de madrugada, o ateu que fica... Brother, por que você não fala sobre o tema? Por que você tem que ficar falando sobre eles em vez de falar sobre o tema? A gente quer saber sobre o tema, a gente quer saber o que você pensa sobre as ideias dele, e não sobre ele. Eu não quero saber se ele é um ateu de madrugada. Gastando tempo na madrugada tentando chamar a atenção das pessoas. O ateu carente, que o Misael, ele é carente, ele fica... Ele não é carente, ele tá com a esposa ali do lado. Acho que ela vai até fazer um carinho na careca dele, ó, que for... madrugada toda lá, pedindo às pessoas, vem aqui, conversem comigo. Inclusive eu tenho até gravado ele dizendo isso. Venha cá, venha cristãos, converse comigo que eu vou provar que Deus da Bíblia não existe. Carência. E quando toma vácuo, que o cristão tá pouco se importando em ficar convencendo abortista de que Deus existe, ele fica lá todo tristonho. Ele tá mentindo aqui. Número 5, só que eu vou fazer o seguinte. Eu queria, porque eu não vou ter saco pra isso, mas eu queria pegar todos os cortes assim de quando o Ben Mendes fala, ele tá mentindo, ele é mentiroso, ela tá mentindo, ela é uma mentirosa. Eu vou reservar, eu vou explicar aqui a correta exegese de número 5, mas ele trouxe todos os outros textos e eu vou reservar lá no meu Instagram, depois vocês... É que no momento eu não tenho resposta pra isso, mas depois do debate eu invento alguma coisa e falo lá no meu Instagram. Vão lá, eu vou dar uma explicação, que isso tudo é mentira. Por que você não explica agora, moço? Explica, você tá no seu tempo de falar, explica agora, para de ficar falando mal deles e explica. Êxodo, número 5, aliás, ali... Tá vendo que quando o casal tá com a palavra, eu fico contra eles. Mas quando o Ben Mendes tá com a palavra, eu sou obrigado a ficar contra o Ben Mendes. Aí eu fico oscilando assim, eu não consigo decidir quem que eu apoio, porque eu não consigo decidir quem fala mais merda. Era um método místico para se descobrir se havia gestação ou não, se havia traição ou não, não tinha... Exatamente, pra ver se tinha traição, não tem nada a ver com gestação. Se a mulher não tivesse grávida, ela ia abortar quem? Absolutamente nada a ver com ser favorável ao aborto. Não tem nem nada a ver com gravidez, a mulher não necessariamente precisava estar grávida. Era o cara cismar de que foi traído, ele vai lá e fala, será que eu fui traído? Faz o caldinho da água santa e dá pra essa mulher aí. Se ela queimar, é porque ela me traiu, entendeu? Era isso. E, gente, de novo, é uma noção... igual ele falou, mística, pelo amor de Deus. É porque ele é mentiroso. Qual chá faz isso? Ele é você O chá de... é mentiroso. Você sai lá de Florianópolis, sei lá, do Porto Alegre, nem sei de onde veio. Ipiranga. É isso, Porto Ipiranga? Moça, você é aqui do lado. Alegre pra contar mentira aqui, pra tentar espalhar a propaganda da morte. É mentira. Número 5 não tem nada a ver com isso. Vocês não precisam acreditar em mim. Faça o seguinte, procure qualquer exegeta bíblico. Eu não vou. Eu não vou responder. Vocês aí em casa procurem e façam a minha parte do debate. Entrar pro debate religioso. Ele tá querendo. Eu não vou fazer isso. Por favor, vamos sair desse debate religioso ridículo. Você procura qualquer exegeta bíblico
para te explicar honestamente o que número 5 quer dizer. Era um método místico para se descobrir se havia traição ou não. Não tem absolutamente nada a ver com aborto, ou favorecimento de aborto. E é mentira quando ele diz que o judeu é contra, é a favor do aborto, porque o judeu acredita que a vida começa com o primeiro suspiro. Eu quero que se dane o que o judeu acredita, Benmente. Fala do que você acha, fala a sua impressão, as suas ideias. Mentira, é porque ele é um moleque mimado mentiroso. Salmo 130. Gente, chamou da mesma coisa que me chamam. Eu tenho gatilho, e não me chama de moleque mimado e mentiroso. 19, quem foi escrito por um judeu. Davi era um judeu. Davi, israelita, judeu. Davi escreve o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e nos teus dias, no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes ainda que eles existissem. É mentira desse rapaz, é mentira desse casal. Meu querido, mas aí, mesmo antes da barriga, Deus já sabia os meus dias, já sabia da minha vida, entendeu? Eu não precisava ser um embrião, eu não precisava nem ser um espermatozoide na bolita do meu pai. Entendeu? Deus já sabia. Antes, inclusive, do meu pai ser formado, do meu pai e da minha mãe nascer, Deus já sabia. Entendeu? Dos meus dias, dos meus passos. Né? Se a gente fosse guiar por isso aí... Sim, ele está usando o método nazista, por isso que ele ficou todo chateadinho quando eu usei a expressão do Victor Klemperer. O Victor Klemperer, ele escreve um livro que o título do livro está em latim, é Lingua Terti Imperi, que significa a linguagem do terceiro Reich, que nesse livro o Victor... brother, vai que se danar você, o terceiro Reich. Klemperer, ele trabalha exatamente o que esses rapazes estão... Reich não é bagulho de matar barato. Desculpa, fiz uma piada ridícula, ok. Estão fazendo aqui, esse casal tá fazendo aqui. Ou seja, ele vai alterando o significado das coisas, então já não é uma vida humana, como eles estão falando aqui há muito tempo. Não é uma vida humana. Eles dizem outros termos como potencialidade de vida, para tentar fazer com que as ideias sórdidas que eles estão aqui tentando implementar, elas passem de forma menos... A melhor forma de ganhar esse debate, sabe como é? Ficando calado. Porque é só deixar o oponente falar toda a merda que ele tem que falar, entendeu? E ponto. É o suficiente para ganhar o debate. Agora, quando você decide abrir a boca pra falar mais merda que o seu oponente, aí você perde um debate que já tava ganho. E realmente é algo absolutamente perverso. Morte, sim. E como fica um verbo? Brother, na moral, eu vou cortar tudo isso que você falou. Eu vou cortar tudo isso na edição. Porque eu não vou ter saco pra assistir isso 2 vezes. Com vergonha do absurdo. Então eles tentam fazer como os nazistas fizeram, como o terceiro Reich fez. Para de falar essa merda. Que é o quê? Atribuir outros para que a mensagem dentro dos direitos das mulheres, com o transtorno de ansiedade generalizado, o direito da mulher, mas eles são umas que ajudam as outras, unidades, as pobres que eles disseram aqui que estão... Sinaliza pra mim, tá passando? Deu tá. aí. Deu? Deu. Quando essa... Obrigado. Deu, Benmente, deu, chega. Miss Maria, o que vocês acharam dessa resposta? 3 minutos. Que resposta? Foi o quê? Uns 10 minutos de insulto constante? Não teve resposta. Eu não vi resposta. Quem quiser acompanhar lá, fica à vontade. Ficar à vontade. Eu esperava um pouco de maturidade de você. Conseguiu falar. Eu queria saber que chá é esse místico que descobre se tu tá traindo a tua mulher. Se tivesse... Brother, você sabe o que é uma religião, ô desgraçado? Você sabe o que é uma religião? Pode perguntar que chá é esse místico, né? Você pode perguntar qual é a dança desgraçada que faz chover? Qual bicho que eu degolar, eu trago o seu amor em 3 dias? Meu Deus do céu, o ser humano inventa maluquice. Pelo amor de Deus. Não. Olha. Eu não consigo, não. Esse ritual que você tá falando, não existe misticismo. Ele tá falando de um ponto de vista sobrenatural, eu tô falando de um ponto de vista histórico, que inclusive... É óbvio que o povo tá falando de um ponto de vista místico, diagramado. O próprio Bart Ehrman pode falar em alguns momentos sobre isso, em alguns aspectos, mas é um ritual de aborto, basicamente, vamos dizer assim. Não é um ritual de aborto, porque um ritual de aborto deveria ter, no mínimo, uma mulher grávida. E se tem um corno e uma mulher que nem grávida tá, a gente vai abortar quem? Vai abortar o ovo do cara? Vai abortar os testículos dele, o desgraçado? Meu Deus do céu. Não tem muito como refutar, porque ele tá falando místico, e místico pra mim não diz nada. É óbvio
óbvio, filho. Você falou da Bíblia. Aí ele fala misticismo, você acha que é Dilma. Foi você que puxou a porra da Bíblia, meu irmão. Na Bíblia tem gente que andou em cima d'água, passou por cima do fogo, abriu o mar, meu irmão, o morto ressuscita. Você quer falar de Bíblia, a gente vai falar de misticismo. É óbvio, foi você que puxou a desgraça do assunto. Ah, eu não aguento não, eu não aguento não, eu não aguento não. Aí eu falo, não traz a porra da Bíblia pra esse tipo de assunto. Aí, ai, mas isso é misticismo. Foi você que trouxe a porra. Agora aceita a porra do misticismo. Você trouxe o assunto. Agora é muito importante deixar uma coisa muito clara, tá? A Igreja Católica, ela durante muito tempo, até século XVIII mais ou menos, século XIX mais ou menos, ela entendeu que a vida começava a partir dos 40 dias para o homem e 90 dias para a mulher. Pau no cu da Igreja Católica. Cada tribo, cada clã, cada grupo de pessoas vai entender o que convém, entendeu? A gente tá discutindo moralidade. A moralidade, ela vai eu disse no cu com muito respeito, tá? É porque existe no cu com respeito e no cu sem respeito. Com respeito às vezes é até bom, mas quer dizer, cada grupo, gente, vai ter um senso moral e esse senso moral vai oscilar de acordo com a conveniência deles. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, a alma só se infundia de verdade. Que alma, o desgraçado, que alma. Você tá vendo que ele tava criticando o misticismo, agora ele tá falando de alma. Brother, para de falar de alma, deixa de... Meu Deus! No entanto, os evangélicos, principalmente os batistas dos Estados Unidos, eles apoiaram o aborto. Até 1980, para ser mais exato, quando Roe vs. Wade foi vencida lá na... Uau! Tinha gente que apoiava, uau! Tinha gente que negava, uau! Tô chocada, chocada, meu Deus! No STF dos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Porra, e foram mais de 2 horas desse... Eu imagino que esses dois irmãos devem estar surtando. Eles têm que ter acompanhamento psiquiátrico depois de cada sessão de podcast. Porque teve Ben Mendes e Michelle. Agora Ben Mendes e esses dois. Meu Deus, não há quem aguente não. Eu tô aqui passando mal. Eu vou parar aqui. Vou fazer um lanche. E depois eu volto. Não, eu preciso de uma pausa. 2 horas incessantes não dá não. Não dá pra mim não tem como. Vou ouvir só mais um pouquinho. Unidos? Ah, chega. Não aguentei mais. Ponto. Tchau, beijo. Cheguei no meu limite. Tchau.